Boa tarde, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos aqui no Facebook da OAB de Carapicuíba. Hoje nós teremos uma live de extrema importância que vai falar sobre o advogado empreendedor. Esse tema será explanado pela nossa querida doutora Raquel Gomes. A doutora Raquel Gomes é a nossa presidente da Comissão de Empreendedorismo Jurídico, secretária e presidente também eleita para o exercício de 2021 e 2022 do Rotary Clube de Vargem Grande Paulista. Doutora Raquel Gomes, ela é especialista em direito civil e processo civil, direito penal, processo penal, também faz MBA em gestão aduaneira jurídica, faz também pós em direito do trabalho e previdenciário e pós na EPD em compliance. Então, quero pedir para a querida Evelyn colocar a nossa doutora Raquel Gomes aqui na tela, dividir a tela comigo no Facebook e parabenizar a doutora por as atividades que tem desenvolvido. A doutora Raquel é uma pessoa extremamente esforçada, uma pessoa dedicada, que nós aqui em Carapicuíba temos a honra de tê-la como nossa presidente da Comissão de Empreendedorismo Jurídico. Doutora Raquel, por favor, fique à vontade, vamos iniciar os trabalhos. Boa tarde, Paulo, tudo bem? Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite do Paulo, Dr. Paulo, um convite muito bonito, e também venho aqui parabenizar ele, é um grande presidente, a OAB de Carapicuíba só tem ganhado com o Paulo, um presidente inovador, traz bastante palestra, bastante atividade, e nossa comissão vem junto com a associação que foi criada, a qual o Paulo é o presidente, a Associação de Advogados Empreendedores, uma inovação, um ponto muito grande para a advocacia, de crescimento, de união, especialização. Hoje temos um polo em Carapicuíba, o Dr. Paulo pode falar um pouco melhor, mas disponibilizamos serviços para advogados, vem trazendo esse empreendedorismo, essa inovação, o coworking, que é a possibilidade dos advogados atenderem diversos locais junto com outros advogados. Eu queria que o Paulo explanasse só um pouquinho sobre a associação, em que pé estamos, esse crescimento, e a gente entra depois no empreendedorismo. Obrigado, doutora Raquel Gomes. É interessante isso. Nós tivemos a oportunidade de criar a Associação dos Advogados Empreendedores no ano passado, em 2019. Na época ainda nós não estávamos nessa pandemia maluca que a gente hoje tem presenciado. E tivemos a oportunidade de ter aí o apoio da Seccional Paulista, através do seu conselheiro Zucchini, que veio, inclusive, até presidindo a mesa de composição da chapa. Então, a gente teve esse início e, logo em seguida, a gente conseguiu um espaço para desenvolver as atividades aqui na Avenida Fernanda, número 85. Fica importante colocar que é um endereço próprio, é um espaço que antes era um escritório de advocacia, a gente fez a locação, né? É importante a gente colocar isso para distinguir muito bem a questão da OAB e da associação. A associação ela tem um espaço de coworking, a associação ela também disponibiliza petições na plataforma do associado, disponibiliza cursos na plataforma do associado. A associação também tem um psicólogo que atende de forma gratuita, que ele, inclusive ele é especialista em depressão. É importante a gente colocar isso, porque às vezes tem alguns colegas que estão passando por momentos difíceis, eles precisam procurar ajuda especializada, isso através de um psicólogo, não é, que é especialista nessa área, é disponibilizado de forma gratuita aqui. Temos também uma esteticista que faz trabalhos de acupuntura, que também faz trabalhos de auriculoterapia. Temos aí, ela desenvolve esse trabalho muito bem aqui na associação. O que a gente entende como Associação dos Advogados Empreendedores? A gente entende que o escritório do advogado é e deve ser tratado como uma empresa. O advogado ele é uma pessoa que tem que ter uma visão empresarial, tem que ter um conhecimento de lidar com as pessoas,
de fazer gestão do escritório, fazer gestão aí com esses clientes, ele tem que ter uma mente empresarial. Se ele não tiver essa mente empresarial, ele vai correr o risco de não continuar aí muitas vezes na advocacia. E, infelizmente, a gente vê muitos colegas abandonando a advocacia, sim, tendo muito conhecimento, tendo muita facilidade, mas não consegue implementar o que aprendeu durante os 5 anos. E isso a gente vê com muita tristeza. Se a gente não consegue implementar essas atividades da advocacia, a gente, infelizmente, acaba tendo aí muitas desistências. Então, a associação vem exatamente para fazer com que o advogado tenha mais uma ferramenta para utilizar e implementar a advocacia. Essa é a ideia. A doutora Raquel está conosco e isso é o que está fazendo toda a diferença, né? Quero agradecer desde já, viu, doutora Raquel, por ter abraçado essa ideia, abraçado essa... Com muita garra. Eu lembro que quando a gente iniciou os trabalhos, lá atrás, em 2019, a gente conversou com a doutora Raquel e ela falou assim, pode colocar meu nome, pode contar comigo. E isso, eu tenho muita gratidão em relação a pessoas assim como a doutora, né? Porque é fácil quando as coisas já estão andando, já estão acontecendo, a gente ter aí ajuda, né? Mas quando as coisas estão iniciando, aí a gente vê quem está conosco, quem não está, quem confia na gente. Então, essa confiança, essa gratidão, pode ter certeza que eu tenho muito em relação à doutora Raquel. Sempre. Eu costumo falar que eu não coloco meu nome em projetos que eu não acredito, né? Sempre a gente acaba sendo procurado por algumas pessoas, até outras associações, mas eu sempre vi essa dedicação, porque o nosso nome é muito importante, né? E a instituição que nós levamos é essencial. E eu gosto de desafios. Desde pequena eu gosto de desafios. Essa live é um desafio, meu primeiro desafio de live, a primeira live que eu faço é contigo. E embora sempre bata aquele gelo na barriga, a gente tem que caminhar. E foi o que você falou, eu gosto de iniciar, porque é fácil realmente pegar o que está andando, né? O próprio Rotary de Vargem Grande também, ele vem iniciando. Estou aprendendo coisas que eu nunca aprendi, porque a gente tem que se propor ao novo, né? E tem sido isso. Eu vou entrar agora um pouco na questão do empreendedorismo, puxando tudo que você falou, né? Porque você acabou fazendo um apanhado geral, a nossa associação busca muito isso. E eu vou começar falando um pouquinho dessa época de pandemia e uma experiência de vida. Eu sempre trabalhei muito, tenho 14 anos de advocacia, uma boa parte disso foi como correspondente jurídico. Tinha a ideia de prestar concursos e imaginei que como correspondente jurídico teria ali o tempo para estudar. Fui crescendo muito, né? O correspondente jurídico ele tem que aprender a procurar clientes, desde sempre. E aí fui crescendo, só que a gente tem um grande problema de formação, de base. Nós não verificamos isso, nós somos gestores. E o gestor não precisa ser exatamente de uma empresa de grande porte, ele tem que gerir pessoas, finanças, o seu tempo. E eu fui aprendendo isso na raça e vi que, infelizmente, na nossa profissão, a maioria não vê assim, né? A gente acaba, até quando atende um cliente, a gente não quantifica tudo. O tempo que a gente vai gastar, o quanto vai cobrar, o tempo que vai durar um processo, principalmente no Brasil, que os processos demoram muito. E aí eu chego ao momento de que estamos em crise, já vinha correndo vários anos com correspondência jurídica, analisando coisas como vale a pena, não vale a pena. Houve um aumento muito grande de serviço e de pessoas se disponibilizando para esse serviço de correspondência e os valores sempre diminuindo. Então, ali já me bateu alguma coisa como está errado. E outro defeito que temos também, infelizmente, como advogados, nós não somos muito unidos. Em alguns momentos, até para defender a nossa classe, temos uma união, mas não somos muito unidos. Então, nesse momento, eu já tinha uma equipe, porém, cada um com o seu. Isso fazia com que desgastássemos muito nossa amizade, o nosso dia a dia, e também nós não conseguimos nos organizar, né? Com trocas, com locais. E aí eu já fui vendo que realmente, se tivesse essa união, essa organização, já seria um ponto grande para crescimento. E crescimento é tudo.
é pessoal, financeiro, carteira de clientes. E eu comecei a perceber que no ramo que estávamos, a gente estava dando muito ponta de faca. Então, assim, você tem um dinheiro mais ou menos para se sustentar e olhe lá, mas você não se vê crescendo, isso vai criando uma frustração. E veio a pandemia. E com isso os fóruns fechavam. Eu tinha uma pauta de 10, 20, 30 audiências dia, dependendo do mês tinha mais, porque a gente sempre teve essa articulação. Então fechou, acabou o que tinha para mim de serviço. Pensei, o que vou fazer agora? Porque eu sempre trabalhei em home office, para o meu escritório, e nunca fui deter clientes de fora. Então, eu vou precisar me mexer. Eu não contava que ia abrir tão logo, e já vinham apresentando esses problemas. Eu falei, nós estamos trabalhando muito para pouco retorno, é muita responsabilidade. Em média, os correspondentes sabem que uma audiência de advogado eu vou jogar na trabalhista, tá? Vai de 90, 100, 150 reais. Quando ganham muito, ganham 200 reais. Porém, é uma audiência muito técnica, existe muito do profissional e não dá retorno, não dava retorno de despesas, nada. Falei, não dá para continuar assim. Eu acredito muito em sorte, mas a sorte a gente tem que aprender a trabalhar com ela. Você pode ter um cliente bom e se você não conseguir prestar um bom serviço e mantê-lo, você não vai conseguir. Eu comecei a trabalhar mais com afinco com a doutora Andréia, doutor Paulo e doutora Valquíria em Vargem Grande. São pessoas como ser humano maravilhosos. E a doutora Andréia também, vou chamar ela para uma live em alguma oportunidade, é uma grande empreendedora. E hoje, em 4 meses, eu posso dizer para vocês que eu cresci muito mais do que nos últimos 4 anos. Os últimos 4 anos, eu posso dizer que dentro do empreendedorismo, eu fiquei na zona do conforto. Você tem o dinheiro para pagar as contas, tem trabalho todos os dias e tudo bem. Não podemos ficar na zona do conforto. E aí vem a questão do empreendedorismo. Logo que aconteceu a crise, comecei a assistir algumas lives, marketing jurídico, até de outros assuntos, investimentos, porque é importante isso, não tem como empreender, não tem como crescer se nós não estudarmos sobre cada assunto, né? E aceitar mudanças, é principalmente o que a gente precisa fazer, aceitar todas as mudanças e se propor a isso. E aí comecei a ver sobre empreendedorismo jurídico, sobre vários tipos de empreendedorismo. O que seria empreendedorismo? É inovação, é gestão. Eu sempre tive e vejo muitos advogados falando a questão dos números, né? A doutora André em particular, que ela é ótima em números, não gosto de números, não vou falar sobre números, é um erro muito grande nosso. Como que eu posso saber, ainda mais que a maioria é autônomo? Hoje nós temos cerca de 1.200.000 advogados no Brasil. 43% desses advogados, hoje um pouco mais, que eu tenho essa estatística de 2018, 43,4% têm seus escritórios. 25% trabalham em escritórios de advocacia e os outros 24% trabalham em algum setor jurídico. Então, a maioria de advogados e a maioria de brasileiros, porque hoje, em pesquisas, nós temos 61% de brasileiros que trabalham para a sua empresa. Não precisa ser alguma empresa digital ou uma empresa de grande porte, mas que eles gerem os seus negócios. Então, é muito importante a gente saber de número. Como que eu vou cobrar um valor, mesmo que eu tenha a tabela base da ordem? Ah, tudo bem, a tabela da ordem te deu uma base. Como que eu aplico a tabela da ordem? Eu posso pedir mais? Eu posso pedir menos? Ou qual o meu valor? E é algo que a gente sempre fica em dúvida. Acho totalmente pertinente analisar a situação financeira do cliente. Porém, nós precisamos analisar o trabalho. O problema é que a gente só aprende essas coisas trabalhando, até se prejudicando e gastando. Quantos advogados não têm uma história de que saiu, atendeu o cliente, gastou, se dedicou horas e não teve esse retorno financeiro? Nem mesmo o cliente contratou, até acabou contratando um outro advogado. A questão da consulta. Então, não temos isso. Infelizmente, a grande maioria, eu falo até por mim, estou aprendendo a crescer, estou aprendendo a aprender e a gerir tempo e dinheiro. Eu sempre entendi que exatamente eles andavam juntos. A gente ouve, né? Tempo é dinheiro, time is money. Porém, em uma das palestras, eu aprendi que tempo é mais do que dinheiro. Quando te pergunto o que é tempo,
O tempo é sua vida. Cada tempo que você perde é uma parte da sua vida que você perde. Então, nós precisamos quantificar o tempo que gastamos trabalhando com o nosso tempo de vida, por dedicação à família, por dedicação a si e por dedicação aos estudos. O empreendedor jurídico não basta ter o nome, eu sou empreendedor, eu tenho um escritório. Ele tem que saber gerir. A mesma coisa na correspondência jurídica. A gente sempre trabalhou com grande quantidade. Grande quantidade, eu sempre tenho trabalho. Mas e a gente sempre calculou mais ou menos o quanto eu ia pagar para o outro para fazer. Aí eu pergunto, o quanto tínhamos de gasto? De combustível, de comida, e quanto tempo depois recebíamos? Porque a grande parte de correspondentes que trabalham para logística, e até as logísticas em si, elas têm uma entrada de dinheiro, tecnicamente um mês depois, até mais. Se formos contar do primeiro dia do mês, que normalmente eles pagam no mês seguinte, você tem uma margem de um mês depois para receber. Então você gastou tudo isso. Você tinha dinheiro em caixa para gastar? Você podia gastar? Você projetou o quanto você ia gastar? Algo que eu vi de muito errado que fazíamos, nós temos uma grande demanda e vamos te passar. Legal, tá aqui nossos valores pela quantidade de demanda. Mas e se não aparecesse essa demanda? Tinha uma outra proposta para o cliente? Não existia. Então, eu verifiquei que há muito refém, né? A gente acaba ficando muito refém. É uma área boa, sim. É uma área que sofreu grandes mudanças e vai sofrer. É uma área que precisa de muita adaptação, mas é uma área que precisa de muita valorização e de cima para baixo. Outra coisa que eu me questionei quanto ao correspondente jurídico é algo que eu quero trazer para a nossa comissão, algumas lives, alguns cursos, para que hoje, principalmente, o correspondente jurídico, ele está, a maioria, 52,8% das pessoas que entram como correspondente jurídico são jovens advogados, recém-formados, sem carteira, né? Muitos advogados ficam, ou advogados que não têm cliente fixo e acabam se lançando como correspondente jurídico, ou até alguns advogados meio perdidos. Eu faço um cliente, eu faço uma audiência, e aí, porque precisamos de dinheiro, né? Precisamos comer, e dentro de toda a profissão tem uma parte mais sensível, tem pessoas que estão mais carentes. A mesma coisa, o clínico geral, né? Nós atuamos muito como clínico geral. Não é aqui nenhuma crítica, porque eu também acabo atuando, algumas áreas eu não faço, e eu falo para vocês que um advogado ele está bem financeiramente e na sua profissão quando ele consegue escolher clientes e áreas. E isso vem com o empreendedorismo jurídico. Hoje em dia você tem mais especialistas. É ruim? Não é bom. Nós precisamos aprender que não somos rivais. Nós somos colegas de trabalho. Na maioria dos países, não existe escritórios pequenos de advocacia. São associações, pois cada um cuida de uma coisa especificamente. Mas eu vou trabalhar só com uma coisa, eu vou ficar fechado, eu vou ter menos cliente. Muitas vezes não. E o especialista, ele ganha mais para isso. Por exemplo, um canal de TV, de rádio, de jornal, ou impresso, internet, qualquer forma que for, qualquer canal que possa divulgar seu serviço, que possa te chamar para uma entrevista, não se chama para entrevista profissionais que não são especializados. Então, é bom se especializar. Hoje em dia tem muito acesso. Precisa estudar, precisa saber o que está fazendo. Hoje em dia temos muitas startups. Startups são empresas que vêm com o empreendedorismo, são empresas rápidas, só que elas são muito organizadas, elas são inovadoras. Tem muito advogado com boas ideias, que muitas vezes tem vergonha de compartilhar, né? Então, assim, o que eu trago hoje com o empreendedorismo jurídico? Essa união que a gente precisa ter. Essa união vai trazer uma melhor vida para todos os advogados e vai fazer com que estudemos melhor, que nós precisamos, né? Hoje em dia é muito concorrida a nossa área, mas ao mesmo tempo a qualidade tem diminuído, infelizmente, até por necessidade. Então, temos, não sei se muitas pessoas conhecem, quero trazer como tema específico as Legal Techs e as Law Techs, que já têm uma grande aplicação no mercado. Eu posso citar algumas dessas, como Migalhas, o LinkedIn. Existem algumas, que inclusive, não sei se as pessoas conhecem, existem alguns canais
que são essas startups, as Legaltechs, as Lautechs, que são, inclusive, passam coisas como se fosse uma Netflix jurídica. Existe também, e muitos advogados não conhecem. Todos esses programas que nos apresentam de processos, organização de processos, tudo, são as novas startups jurídicas. Hoje, temos um grande diferencial que tinha muito nos Estados Unidos. Hoje nós temos empresas que ela tem uma inteligência artificial tão forte que ela consegue analisar os casos e trazer o potencial de ganho nesses casos, a probabilidade e o tempo que você vai ter de ganho. Não podemos pensar, eu sou um advogado, eu não vou conseguir gerir algo tão grande, não. O que precisamos pensar? Eu sou um, e realmente um é mais complicado. Vamos nos unir. Vamos empreender juntos. Todos têm um pouco de ideia, todos têm um talento, tal como no escritório que eu faço parte, com a doutora Val, o Paulo e a doutora Andréia. Cada um ajuda um pouco, cada um está disponível a aprender a cada dia, né? Então, conseguimos crescer e vamos conseguir crescer cada vez mais. Precisamos entender essa questão da live, vamos ter que divulgar nas mídias. Eu quero também trazer como uma das nossas palestras ou até cursos, o que pudermos trazer de cursos gratuitos, de conteúdo, acesso, de acessibilidade para todos, vamos trazer sobre publicidade. Isso é algo muito complicado também na nossa profissão. Publicidade e propaganda na advocacia, e com as mídias digitais mais ainda. Temos que tomar cuidado para não violar o código de ética. Infelizmente ou felizmente não temos um serviço mercantil. Hoje eu ainda estou entre infelizmente e felizmente, porque eu sempre critiquei não sermos tidos como mercantis. Porém, eu entendo o que quiseram dizer, porque esse setor mesmo de correspondência virou um mercantilismo tão grande que hoje em dia os advogados que estão na base, eles estão ganhando pouco, pouquíssimo. E eles que estão dando a cara a tapa, eles estão indo. Hoje mesmo eu pergunto, os advogados que voltaram para o correspondente jurídico logo depois da pandemia, eles analisaram que hoje esse serviço é diferente? Que hoje não vai ter a mesma quantidade? Que hoje ele, ao ir ao balcão, ele está colocando a sua vida, a sua saúde em risco e trazendo para casa? E eu creio que a maioria não analisou isso, né? Até pela cobrança. E eu preciso que os advogados se deem valor e que essas logísticas jurídicas comecem a se dar valor. Mas o meu cliente paga pouco, porque tem demanda. O seu cliente precisa rever os seus valores. Só que você precisa mostrar para o seu cliente por que ele precisa rever seus valores. Porque eu sou capacitada. Porque você pede um serviço para mim, em pouco tempo está na sua mão. Como várias vezes eu andei com o computador no carro para mandar um serviço para o cliente e era essencial. Para cumprir o prazo do cliente. Muitas vezes não é o prazo do processo, é o prazo do cliente. Então, eu entendo que precisamos ser empreendedores, é inovar, é se arriscar. Ah, mas aí eu vou ter que competir com outras pessoas. A competição é ótima, mas não é essa competição de achar que um é melhor ou outro. A competição de mostrar um produto melhor. A competição de se promover mais. Aquela competição te faz se preparar mais para ter esse retorno. E todo empreendedor, ele cresce na crise. E isso eu posso falar especialmente por mim. Eu entrei na crise de uma forma e passei a crise de outra forma. É incrível o quanto eu consegui crescer. Tenho muito a crescer. Por isso que eu de pronto aceitei o convite do Paulo. Falo que eu não coloco meu nome, não desprezando qualquer nome, ou meu nome é o mais importante, em coisas que eu não apoio, porque eu entendo que tudo que você coloca seu nome, você tem que se dedicar. E muito. Né? E estamos diante da instituição do AB, a associação que é um paralelo, e eu espero que cresçam mais associações, que cresçam mais colegas. O COR, que é uma ideia muito boa. Quantos colegas tiveram que fechar o escritório? Será que se ao invés de 2, 3 colegas eu tivesse 10, um para atender? E assim, precisamos amadurecer muito como profissionais. Precisamos separar a amizade dos negócios. Porque o ser humano, ele tem sensibilidade, ele tem coisas mais pessoais, só que os negócios não podem ter, né? Até porque outras pessoas dependem de você. Então a gente precisa ter essa união sem ter que entrar muito nessa pessoalidade
de cada um. Então, eu venho a essa comissão agradecendo ao Paulo mais uma vez pelo convite. É muito tema para explanar. Quero trazer significado, quero trazer para vocês o que é uma startup, eu quero trazer para vocês o que é uma legal tech, o que é uma low tech. São parecidas, mas não são iguais. Algumas das pessoas até já começam, como eu falei, esses programas de gerir processos, entre outros. O SAGE, que é um programa de gestão de processo, eu digo sem nenhuma propaganda, mas por conhecimento de muitos. E eu quero trazer, nesse decorrer desse ano aí que vamos trabalhar, muitos cursos, palestras, quero trazer advogados que sejam empreendedores, quero trazer advogados que tenham dúvidas e podemos compartilhar, pessoas também que não são da área de empreendedorismo e como se viraram. Há pouco eu estava falando com a Evelyn de Carapicuíba, brinquei com ela, falei, chamar para uma live, ela é funcionária de Carapicuíba, e ela também passou pela crise. E ela me comentou coisas que ela fez para poder se livrar da crise, né? E muitos advogados até partiram para outro setor. Ah, mas é errado não, o inovar é sempre bom. E não que você tenha um escritório de advocacia e você não possa empreender também em outro local. Tudo com organização, com gestão, o que precisamos fazer? União, inovação, estudo, muito estudo, tudo que for fazer, procure estudar para ser um profissional bem capacitado. Adoro ver profissionais capacitados, não é para mim nenhuma competição. É um orgulho. Pelo contrário, eu fico triste em receber críticas dos nossos colegas, somente quando essas críticas são fundadas, quando realmente. Porque muitas vezes o cliente quer um retorno que não tem como. Mas muitas vezes a gente vê um erro do nosso colega, erramos sim, mas é muito chato, porque infelizmente isso leva todo o nome da advocacia. Aí eu trago com mais calma em cursos e palestras, quero convidar bastante pessoas, eu quero ouvir de pessoas bastante opinião do que pode ser útil, do que pode ser bem feito, do que podemos crescer na advocacia e com isso também atender melhor a população. Eu quero advogados felizes, bem remunerados, não como eu tenho visto ao longo da profissão e chegou a acontecer comigo, de até desanimar. E eu pensava, por que eu não quero fazer algo que eu escolhi com 7 anos de idade? Com 7 anos de idade, eu decidi que era essa área que eu ia trabalhar. Por que está me desanimando? E não é só questão do dinheiro, o dinheiro é imprescindível, né? Não conseguimos caminhar sem, né? E quem tem filho, família, tudo, até mesmo questão de saúde, precisamos do retorno financeiro. Mas o que estava acontecendo? Porque estava tudo desorganizado, eu não estava feliz, eu não tinha foco, eu não tinha motivação. Eu estava trabalhando apenas para me sustentar. E quando a gente chega, né, nessa fase, tem um livro muito bom que eu estou lendo sobre isso. Eu estou lendo 3 livros, caso alguém queira. Eu também tenho em PDF. Se quiser, me passa o e-mail, eu compartilho. Mas eu estou no papel, embora temos que crescer, eu ainda também gosto de ler alguns livros em papel e ter também agenda em papel. Mas precisamos também mudar e nos adaptar para isso, porque é o futuro e isso vai ser um diferencial, né? Inteligência positiva, investimentos inteligentes e muito tempo, desculpa, muito dinheiro e pouco tempo. E ele comenta bem isso, que a gente não pode ficar nessa zona de conforto. São livros ótimos que trazem o quanto a gente tem mudado, o quanto a sociedade tem evoluído, os estágios que estamos passando, e traz muito isso. É muito difícil na nossa área essa inovação, porque trabalhamos com um serviço muito burocrático, né? Isso traz raízes antigas. E muita gente é fechada. Eu aprendi isso na faculdade, eu vou levar isso para sempre. E o conteúdo, hoje em dia é muito conteúdo. Porém, eu acredito em todos, eu acredito que todos podem mudar, e acredito que todos nós podemos nos unir, de qualquer área. Escutem sempre o outro, saibam dividir o que é bom e o que não é, e outra, sempre se disponibilizem a ajudar as pessoas. Quem ensina uma vez, aprende duas. Muitas vezes a dúvida do seu colega pode ser a sua. Não há perguntas bestas, não há dúvidas bestas e não há ajudas inúteis. Jamais. Só saibam separar em cada caixa que a gente coloca cada coisa. Eu espero muito crescer com a comissão. Eu espero que todos os advogados, não precisa ser de Carapicuíba, de todas as seções, Brasil,
que possa fazer parte, que tragam ideias, que eu faça live, que eu possa ajudar de alguma forma, e que eu possa ver, aprender, empreender. Eu espero que daqui a uns meses alguns advogados também possam, como eu, trazer lições de vida. Eu cresci muito e eu posso dizer para vocês, é uma das piores crises, né, que até o mundo passou. Eu, com 36 anos, passei, fiquei com muito medo, tive cortes totais de valores e eu cresci. E eu cresci porque eu não desisti. E eu não vou desistir nunca. E se hoje algo der errado, eu vou tentar inovar de outra forma. O que nós precisamos? Tentar sempre. E nunca ter vergonha de perguntar. Um advogado tem que ser amigo do outro, um advogado tem que abrir o espaço para o outro, tá? Você atendendo no escritório do seu amigo, você não vai estar perdendo seu cliente para ele. Porque nós nunca podemos ser desleais, isso é ética. Você vai estar levando mais um cliente para ele, ele pode trazer para você. Não fique com medo de escolher determinadas profissões porque as outras não, você não gosta, não lhe faz bem. Indique. Trabalhe indicando um colega, não guarde só para você. Não está satisfeito com algum cliente, tal como eu acabei não trabalhando mais com algumas logísticas, eu indiquei para alguns clientes, né? Ou não é meu perfil, eu não, por exemplo, eu não trabalho com criminal. Indicamos para a pessoa, só que assim, a gente tem que saber que a pessoa que a gente indica é um profissional competente, porque carrega o nome um do outro. Não se vejam como rivais, de jeito nenhum, cada um trabalha. Tem muito advogado no Brasil, realmente, porém tem espaço para todo mundo. E ser empreendedor não é apenas montar um escritório de advocacia e gerir processos e clientes. Há produtos jurídicos. Tem muita gente dando aula e vendendo essa possibilidade. Então, colocamos produtos também jurídicos para trabalhar. Então, assim, para finalizar, eu agradeço mais uma vez o Paulo pelo convite. Me coloco à disposição de todos, porque eu possa dar uma dica, qualquer dica que eu também possa receber. Os livros que tenho e os materiais sobre empreendedorismo, estou disposta a compartilhar. E logo mais teremos muitas novidades. O que eu puder trazer de conteúdo gratuito, de curso, palestras, vou trazer. E eu queria finalizar com uma palestra que eu escutei há uns 2 anos na UB de Carapicuíba. O Paulo me chama para todas, nem todas eu consigo ir. De coaching jurídico, o Paulo acho que pode falar mais das meninas, eu não me recordo, me desculpe o nome delas agora. E elas falaram uma coisa muito importante. A gente não muda o nosso dia a dia, o nosso foco, porque nós estamos ocupados com uma coisa só. Então, enquanto a gente não verificar e não disponibilizar seu tempo e não abrir os olhos para outras coisas, você está cheio de coisas, mas pare um minuto, verifique outras coisas, outras possibilidades. Então, hoje, se você não consegue mudar, é porque você não está revertendo seu tempo para isso. Tem como, estamos aqui para ajudar e vamos crescer. E mais uma vez eu agradeço o Paulo por tudo, é que é muito assunto e vamos trazer aí palestras e cursos na nossa comissão. Quero agradecer a doutora Raquel Gomes pela excelente explanação. A doutora Raquel é uma guerreira, uma pessoa que tenho acompanhado a história de vida dela. Tem uma história muito bonita, advogada há 14 anos e tenho certeza que esse desafio que a doutora aceitou será muito valorizado, será bem executado o serviço e agradeço muito a doutora por estar conosco. Até a gente está fazendo um pouco mais rápida a live de hoje, até falei com a doutora em razão do júri que eu vou entrar daqui a pouco para a gente fazer. Quem estiver na comarca, quiser participar, indo lá no Fórum de Carapicuíba, sejam muito bem-vindos. Doutora Raquel, quero agradecer, desejar aí um profícuo trabalho, estamos juntos. E da minha parte, essas são as minhas considerações finais. Se a doutora quiser dar um tchau para os colegas e agradecer a todos que entraram, todos que comentaram, todos que parabenizaram, agradecer a todos os colegas que estão nos acompanhando. Nós fazemos e doamos o nosso tempo para que haja um crescimento para todos os colegas aqui da cidade, da região, e eu espero muito que a gente possa auxiliar, ajudar. Esse é o nosso papel primordial. Ok. Agradeço a todos e peço para acompanhar que terão surpresas. E tudo que eu falei vai estar explicadinho e nós vamos passar em cursos.
e aí vai ficar bem claro para todo mundo, mas já me coloco à disposição, e mais uma vez, obrigada, Paulo, de verdade. Agradeço a todos que puderem participar. Forte abraço, meus amigos. Até mais, doutora Raquel. Um Até mais, abraço. tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada, gente.